bom louvar ao nome do Senhor, amém? Eu quero te desejar uma boa noite e que você seja bem-vindo a mais um culto virtual da Igreja Metodista em Campo Belo. Estamos separados, mas sinta o nosso abraço, você é muito bem-vindo aqui, amém? Para começar o culto, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Essa palavra se encontra em Salmos 51, a partir do 6. Diz assim: sei que tu queres estabelecer a verdade no meu interior, e no meu coração ministras a tua sabedoria. Portanto, purifica-me com teu hisopo, e ficarei limpo. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Que essa palavra ressoe em nosso coração. Que você possa estar arrependido, com o coração quebrantado diante do Senhor, porque Ele é Deus perdoador. Ele pode esquecer nossos pecados e começar uma nova história, purificar o nosso coração, purificar o nosso corpo, colocar novas vestes em nós, tornarmos mais brancos do que a neve, e assim podemos transmitir esse amor que veio para nós, para as outras pessoas. Então ore comigo. Pai, buscamos, Senhor, a Tua presença, Deus, porque queremos mais de Ti, Jesus. Buscamos a Tua presença porque queremos ser como Ti, Senhor Jesus. Deus, que o Senhor possa vir, Senhor, com a Tua mão sobre as nossas cabeças, Pai, dando perdão, dando cura, dando esperança, dando alegria. Pai, enche-nos, Deus, porque é isso que mais queremos, Senhor. Enche o nosso coração do Teu Espírito. A chama que já há em nós, faça maior, para que nós possamos ser luz nesse mundo, em nome de Jesus. Pai, abençoe este culto, Deus, que seja bênção na vida de qualquer um que esteja assistindo ou que vá assistir. Abençoe-nos, Deus, em nome de Jesus, assim que eu oro. Amém. Graça e paz, irmão e irmã. É muito bom ter você do outro lado, participando do nosso culto de louvor e adoração. E nós queremos saudar a você que nos visita. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Igreja Metodista em Campo Belo, que te abraça e te recebe com carinho e alegria em nome de Jesus. Hoje é dia 13 de setembro, dia do juvenil. No contexto da Igreja Metodista, queremos abraçar também com alegria todos os juvenis da nossa igreja. Que Deus continue abençoando e usando a vida de cada um de vocês. A nossa semana já começou e na terça-feira teremos a nossa tarde da bênção, às 14h30. E na quinta-feira, dia 17 de setembro, nós não teremos o nosso culto de oração. Nós vamos comemorar o aniversário da nossa igreja e aí nós vamos iniciar o culto às 20 horas. Nós teremos aqui parte do nosso conjunto de louvor, estaremos aqui e faremos uma transmissão ao vivo às 20 horas, comemorando os 59 anos de vida e missão da nossa igreja. Logo de manhã, na quinta-feira, nós vamos disponibilizar o link do nosso culto e aí nós queremos pedir para que você divulgue esse link para sua família, para o seu amigo, para sua amiga, para que outras pessoas também possam participar do nosso culto, quinta-feira, 17 de setembro, às 20 horas. E no domingo que vem, já é o terceiro domingo, no culto vespertino, que tem início às 18 horas, vamos celebrar a ceia do Senhor. Não se esqueça de separar e também preparar o pão e o suco de uva para participarmos juntos desse momento tão significativo que o Senhor Jesus nos ordenou que celebrássemos. Vamos neste momento ouvir uma mensagem que foi enviada pelo pastor Cazé, da Igreja Metodista em Caçapava. O pastor Cazé vai falar sobre a importância de contribuirmos e participarmos da oferta missionária nacional e regional. Então nós vamos ouvir o que o pastor Cazé tem para nos dizer.
Você que ainda não enviou a sua oferta missionária, você poderá fazê-lo aí nos próximos dias. Temos até o dia 31 para realizarmos a nossa oferta. Então vamos ouvir primeiro o que o pastor Cazé tem a nos dizer. Graça e paz. Sou o pastor Carlos Eduardo, da Igreja Metodista em Caçapava. Projeto Missionário Plantar. Um projeto missionário da terceira região eclesiástica. Você, meu irmão, minha irmã, da Igreja Metodista em Campo Belo. Esse vídeo é para te incentivar. Incentivar a fazer algo que você já faz. Fazer algo que você já faz. Semear. Semear no reino, semear na missão. Estamos em tempos de oferta missionária. Temos a oferta missionária nacional e também a nossa regional. A nossa da região está sendo investida nos projetos missionários. Um dos nossos projetos missionários é o projeto Plantar em Caçapava. Temos lançado a semente do amor, a semente do evangelho. Sabemos que um planta, outro colhe, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Você tem lançado a semente, eu tenho arado a terra e o Senhor tem feito os frutos aparecer. Seja você também parceiro dessa missão, seja você também um ofertante. Faça a sua oferta missionária e nós possamos ver o reino de Deus crescer em nome de Jesus. Então, até dia 31 de outubro, nós temos este prazo para ofertarmos e colaborarmos com o sustento dos campos missionários da região e os campos missionários da área geral da Igreja Metodista. No domingo passado, o pastor Pedro Henrique, da Igreja Metodista em Castelo Encantado, Fortaleza, Ceará, esteve falando sobre a importância da oferta missionária. Hoje, pastor Cazé, da Igreja Metodista em Caçapava, e no próximo domingo, o pastor Luiz, da Igreja Metodista em Bragança Paulista, também estará falando. Você deve fazer a sua oferta, o seu depósito, a sua transferência, e deve encaminhar pelo WhatsApp o comprovante e deve especificar que aquele valor que você contribuiu é para oferta missionária. Neste momento, nós temos aí as artes que você já conhece, mas é sempre bom estar apresentando novamente. Você pode fazer uma transferência e pode encaminhar para esta conta do Banco Bradesco. Temos também a opção para aqueles que querem contribuir com as cestas básicas. Temos uma conta do Banco Itaú, temos todas as informações, a agência, a conta corrente, e temos também a outra opção, que é o PicPay, que você pode baixar no seu celular, e depois de baixar e fazer o cadastro, você vai então aproximar o seu celular aí do QR Code e com segurança vai também enviar a sua contribuição. Vamos orar neste momento? Pai, nós te damos graças porque hoje é dia do juvenil e nós apresentamos os juvenis da nossa igreja e das nossas igrejas diante de tua presença, pedindo que o Senhor continue concedendo a eles graça, força e sabedoria para que continuem passando por esta fase de desenvolvimento, de aprimoramento e amadurecimento. Também agora, Pai, queremos te render graças pelos dizimistas e ofertantes da nossa igreja. Toca nos corações, ó Pai, para que tenhamos irmãos e irmãs que venham contribuir e ofertar para o sustento dos campos missionários da região e para também os campos missionários lá da região norte e nordeste do nosso país. Senhor, também te pedimos que o Senhor abra portas de emprego para aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, os empresários, possa abençoar neste momento, Deus, todos os profissionais autônomos e liberais. Abençoe os comerciantes, abençoe, Senhor, a situação econômica do nosso país e também de todas as outras demais nações. Assim, Senhor, nós oramos e consagramos todos os dízimos, todas as ofertas, todos os lares, todas as famílias e todas as despensas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Esta próxima música, faça como se fosse uma oração. Preste atenção na letra, ore de todo o seu coração. Amém? Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença
sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar. Em tua presença desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial em meu interior, com águas vivas, restaura o meu ser. Para o teu louvor. Para o teu louvor. E agora, irmão, com a voz tranquila, que acalma, o Senhor tem isso para te dizer. Receba no teu coração. Eu te darei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas, te exaltarei para o meu louvor. Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor olha para nós. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor enche o nosso coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz por nós. Pai, obrigado não é uma palavra forte o suficiente para poder mostrar a nossa gratidão a Ti, Jesus. Mas, Deus, ainda queremos mais de Ti, Jesus. Ainda queremos mais da Tua presença, queremos mais do Teu Espírito. Pai, em nome de Jesus, nos enche, Senhor, nos transborda, Senhor. Transborda com o Teu Espírito no nosso coração, no nosso corpo. Queremos ser igual a Ti, Jesus. Queremos trazer mais pessoas para Ti, Jesus. Queremos, Pai, gerar frutos para Ti. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Aleluia.
Amém, glória a Deus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, vamos ler do 20 ao 26. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, Nova Versão Internacional, nos diz assim, 3, do 20 ao 26. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom, e é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Pai, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu povo reunido, obrigado por esta noite, por este culto, obrigado pela vida dos teus filhos e filhas. Nós oramos com gratidão por este tempo precioso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, todos nós somos formados por lembranças boas ou ruins. Todos nós enfrentamos na nossa caminhada, na nossa existência, passagens boas ou ruins. Esse é um processo natural na vida de cada ser humano. O grande problema é que temos uma capacidade incrível de valorizar e de externar as lembranças ruins e, ao mesmo tempo, de deixar de lado as lembranças que nos trazem esperança da vitória. Valorizamos as tragédias e nos esquecemos dos momentos de excelência que vivemos, que desfrutamos, que compartilhamos, que experimentamos. É muito comum, após as 2 primeiras semanas, ou algum tempo depois de um novo ano, ou de um novo trabalho, ou de uma nova casa, começarmos a enxergar os aspectos negativos. Você chegou naquele apartamento, chegou naquela casa, chegou naquele sítio, chegou naquela propriedade. Os primeiros dias você vai descobrindo, aquele local, vai descobrindo aquilo que está à sua volta, vai descobrindo o ambiente, vai descobrindo a vizinhança, mas daqui a pouco você começa a ver apenas os aspectos negativos daquilo que é novo, daquilo que é recente. E a situação começa então indo para um trilho de um caminho de murmuração e de um afastamento gradual de Deus na sua vida, de Deus na sua caminhada, de Deus na sua existência. E como é que nós então podemos entender isso? Como é que nós podemos compreender o porquê de tudo isso? O porquê dessa realidade, o porquê deste enfrentamento, deste contexto e deste quadro. Na verdade, no início, nós achamos quase tudo perfeito. A casa é quase perfeita, o bairro é quase perfeito, o trabalho é quase perfeito, a escola, a universidade, a vizinhança, tudo é quase perfeito. No início de cada situação, estamos tão maravilhados, estamos tão extasiados, que nem percebemos os problemas,
nem percebemos os novos desafios que esta nova situação nos coloca à frente. É tudo lindo na maioria das vezes, é tudo muito belo, é tudo muito perfeito na maioria das vezes, e é só com o passar do tempo que nós vamos vendo as dificuldades, vamos vendo as fissuras, as rachaduras, vamos vendo os defeitos, os problemas, e quando isso acontece, normalmente nós damos lugar à murmuração. Começamos a murmurar, começamos a reclamar. Achei que este emprego era bom, achei que esta escola era boa, achei que esta vizinhança era boa, achei que este pastor, que esta pastora daria jeito neste povo, daria jeito nesta igreja, achei que esta era a mulher ideal para eu casar, achei que este era o homem ideal para eu casar. E aí é muito mais fácil murmurar do que agir, é muito mais fácil murmurar do que fazer alguma coisa, do que tomar uma iniciativa. Quando percebemos que as coisas são assim tão perfeitas, nós acabamos em muitas situações colocando o lado bom de tudo isso de lado e preferimos vangloriar o lado ruim. É mais fácil falar mal do que tentar mudar. É mais fácil tentar desconstruir do que remediar, do que tentar encontrar uma solução, do que tentar encontrar um caminho, uma mudança. É mais fácil falar dos erros da minha esposa do que tentar ajudar a minha esposa. É mais fácil falar dos erros do meu filho do que tentar ajudar o meu filho. É mais fácil falar mal do meu esposo do que tentar ajudá-lo. É mais fácil falar mal da minha sogra do que tentar de alguma forma ajudá-la. É mais fácil falar mal do meu síndico do que tentar me colocar à disposição dele para ajudá-lo, do que tentar juntamente com ele encontrar uma solução para levar um contentamento para os demais condôminos do lugar onde eu resido. É mais fácil falar mal do chefe do que realizar o nosso serviço da melhor maneira possível. É mais fácil murmurar contra os irmãos, é mais fácil murmurar contra a igreja, é mais fácil pular de galho em galho do que se colocar na brecha, do que se colocar ou se candidatar em um ministério dizendo: eis-me aqui, eu quero colaborar, eu quero fazer parte do ministério de missão, eu quero ser um agente missionário, eu quero me colocar à disposição do ministério de oração, eu quero ser um intercessor, eu quero me candidatar e participar do ministério de louvor, eu quero também ser um adorador. Minha mãe sempre me diz: pense muito bem antes de falar. Precisamos agir desta maneira. Precisamos praticar mais este exercício, meus irmãos e minhas irmãs. Não podemos abrir a boca para simplesmente murmurar. Lembrem-se que a murmuração sempre atrai a maldição, e a palavra de Deus nos diz que um abismo sempre vai chamar outro abismo. Provérbios 29:20 nos diz desta maneira: tens visto um homem precipitado nas palavras? Maior esperança há de um tolo do que o de um homem precipitado em suas palavras. Pensemos bem antes de verbalizarmos e de pronunciarmos as palavras. Meus irmãos e minhas irmãs,
é muito mais fácil murmurar do que agir. É muito mais fácil reclamar do que se colocar à disposição para colaborar e tentar encontrar uma resposta e tentar encontrar uma solução. Porque nós temos por hábito darmos sempre maior valor ao negativo. Talvez você não se encaixe nesta categoria. Na categoria de homens e mulheres que sempre estão dando maior valor ao negativo ou ao negativismo ou ao pessimismo. O inimigo sempre vai desejar tirar o nosso foco daquilo que trará esperança. Pois o inimigo sabe que sem esperança nós já estamos derrotados. E essa é uma forma com que o inimigo tem utilizado para tentar minar a igreja. Uma das maneiras em que o inimigo deseja tirar o foco da igreja é, meus irmãos e minhas irmãs, fazer com que a igreja perca a sua esperança. Porque o inimigo da igreja sabe que uma igreja sem esperança é uma igreja que estará fadada ao fracasso, à bancarrota, à falência, estará fadada ao esfriamento espiritual. Quando nós murmuramos, nós damos vazão à nossa alma, damos vazão às nossas emoções. E quando murmuramos, dando vazão à nossa alma, as nossas emoções vão ficar sempre à flor da pele. E quando nós temos coerência naquilo que falamos, nós recebemos o apoio de alguns que nos ouvem, dando-nos assim a atenção que o nosso coração tanto almeja, tanto deseja. Tanto quer conquistar, tanto quer viver. Exemplo, se o pastor não me visitar esta semana, eu vou sair da igreja. Se o pastor esse ano não mandar uma mensagem, não me telefonar no dia do meu aniversário, eu não vou mais frequentar aquela igreja. Não temos que chamar a atenção de ninguém pelo tamanho das feridas que nós temos nas nossas almas, mas sim pelo tamanho do nosso Deus e pela presença do nosso Deus nas nossas vidas. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, se você tem olhado na direção certa, mas nesta noite o Senhor nos chama para olharmos para a direção certa. A Igreja Metodista em Campo Belo, neste mês de setembro, está completando 59 anos de vida e missão. Esta igreja é uma senhora de 59 anos, uma senhora que deve estar em sua fase de maturidade, uma senhora que já viveu inúmeras experiências em sua caminhada, uma senhora que no alto de seus 59 anos deve estar olhando na direção certa, porque já enfrentou muitos reveses na caminhada. Esta senhora de 59 anos, que é esta igreja que amamos e esta igreja que respeitamos aqui em Campo Belo, é uma senhora de 59 anos que deve continuar olhando na direção certa, não perdendo o foco da sua esperança na pessoa de Jesus Cristo. Mas não se esqueça que esta jovem senhora de 59 anos, que é a Igreja Metodista em Campo Belo, ela não é esta jovem senhora formada pelas paredes, pela estrutura, pelas portas, pelo complexo que nós encontramos aqui na Avenida Vereador José Diniz 3250. Esta jovem senhora chamada Igreja Metodista em Campo Belo sou eu e você. Nós somos a igreja do Senhor. É claro que
Estamos falando do templo também, porque somos uma pessoa jurídica, temos um CNPJ, temos uma estrutura para fazer a missão, para nos reunirmos, para prestarmos culto ao Senhor. Temos um endereço, temos uma pedra fundamental que há anos foi lançada, temos um complexo que foi construído, um edifício de educação cristã, temos salas que foram feitas para a escola dominical, para fazer a missão, para a evangelização, para acolher e transformar vidas e pessoas. Temos um templo bonito que se destaca na geografia e na estrutura do nosso bairro e da nossa cidade, mas nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo vivo do Senhor, nós somos a catedral do Senhor, e na condição de igreja do Senhor, estamos sendo chamados neste mês em que completamos 59 anos de existência neste lugar, para continuarmos olhando na direção certa, não perdendo o foco da nossa esperança na pessoa de Jesus Cristo. Não podemos perder tempo em ficarmos murmurando, não podemos perder tempo em ficarmos encontrando pelo em ovo, me perdoem até pela expressão. Não podemos perder tempo, irmãos e irmãs, com aquilo que não agrega. A prioridade é a missão, a prioridade é a evangelização, a prioridade é o resgate da dignidade de homens e mulheres, a prioridade são as famílias, a prioridade são as vidas que têm congregado e que virão congregar neste lugar. E enquanto igreja, neste mês e nesta noite, de uma maneira bem particular e bem especial, o Senhor nos chama para continuarmos olhando na direção certa, para continuarmos atentos para que não percamos o foco da nossa esperança em Cristo. Chegamos no aniversário de número 59. Não sabemos o que o Senhor tem preparado daqui para frente. Não sabemos se vamos viver mais 59 anos depois deste aniversário de 59. Se o Senhor desejar, que assim o seja. Oxalá queira Deus que vivamos mais 59 anos. Mas que continuemos valorizando aquilo que há de positivo na nossa história. Que continuemos valorizando aquilo que há de positivo no nosso meio, no nosso rebanho. Que continuemos valorizando aquilo que há de positivo na nossa liderança. Que continuemos valorizando aquilo que há de positivo nas famílias que compõem o rebanho desta igreja. Que continuemos valorizando aquilo que há de positivo nas nossas vidas, nas nossas famílias. Que você continue valorizando aquilo que há de positivo na sua vida, aquilo que há de positivo na sua família, aquilo que há de positivo na sua vida profissional. Que nós continuemos valorizando aquilo que há de positivo aqui, porque foi aqui que o Senhor nos plantou, foi neste lugar que o Senhor nos chamou, foi aqui que o Senhor determinou que nós fôssemos bênçãos, e aqui temos sido bênçãos, e permita Deus que continuemos sendo bênçãos neste lugar, em nome de Jesus. Precisamos parar de dar maior valor ao negativo. Que neste mês de setembro, mês de aniversário da nossa igreja, nós valorizemos a missão e a evangelização. Enquanto nós temos uma excelente estrutura física para oferecermos o nosso culto ao Senhor e para transformarmos vidas ao Senhor, nós sabemos que no norte e no nordeste do nosso país há igrejas, há congregações, há pontos missionários, há pastores e pastoras que estão padecendo. No domingo passado, nós ouvimos o testemunho do pastor Pedro Henrique, falando sobre a importância da oferta missionária. O pastor Pedro Henrique está numa comunidade, está numa favela pastoreando a igreja em um bairro chamado Castelo Encantado, lá em Salvador. Lá em Fortaleza, no Ceará. E lá em Fortaleza, o pastor Pedro Henrique tem encontrado muitos desafios na caminhada. A capacidade máxima do templo que ele está pastoreando lá, se eu não me engano, é de 80 pessoas. E como ele se tornou um amigo, nós nos falamos quase que semanalmente. E vira e mexe ele está compartilhando comigo as dificuldades, os desafios.
E quando eu olho para as dificuldades que o pastor Pedro Henrique tem encontrado lá em Fortaleza, e eu olho para a nossa realidade, e eu olho para a nossa estrutura, eu vejo o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem dado até além daquilo que nós merecíamos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, paremos de dar maior valor ao negativo. Paremos de dar maior valor ao pessimismo. Quando lemos o texto de Lamentações 3:21, e nós podemos ler novamente 3:21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Vamos fazer isso no mês de aniversário da nossa igreja? Vamos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança para a gente continuar avançando na missão? Vamos continuar lembrando daquilo que pode nos dar esperança para continuarmos enquanto adoradores, adorando o Senhor neste lugar? Eu me comprometo enquanto participante da equipe pastoral desta igreja a me lembrar daquilo que pode me dar esperança para continuar pastoreando o rebanho que o Senhor me confiou neste lugar. A você que é líder e que está me ouvindo nesta noite, lembre-se daquilo que pode te dar esperança para continuar exercendo a sua liderança daqui para frente no nome de Jesus, não apenas no mês de setembro, mas daqui até a volta de Jesus. Que enquanto servos e servas, homens e mulheres de Deus, possamos nos lembrar daquilo que pode nos dar esperança para continuarmos vivendo as nossas vidas. Podemos dizer que o autor falou isso em Lamentações 3:21, porque ele estava debaixo das bênçãos de Deus. Mas a verdade é que quando Jeremias fez esta declaração em Lamentações 3:21, Jeremias estava vivendo um dos momentos mais difíceis do povo de Israel. Porque quando Jeremias diz isso lá em Lamentações 3:21, todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Sabe qual era o contexto em que Jeremias estava dizendo isso? Sabe o que havia acontecido há pouco tempo quando Jeremias faz essa declaração em Lamentações 3:21? O que havia acontecido é que Jerusalém havia sido destruída por volta do ano de 586 a.C. Israel estava cativo na Babilônia, mas a atitude de Jeremias era a atitude de não olhar para o lado ruim de tudo aquilo. Olha só, Jerusalém destruída, Israel no cativeiro na Babilônia, mas o profeta decide não dar maior valor ao negativo, não dar maior valor ao pessimismo. Ele decide absorver aquilo que havia de melhor em seu relacionamento, em sua comunhão com Deus, e ele estava também tentando lembrar-se daquilo que podia dar a ele esperança. Ele estava decidido a não olhar para o lado ruim de tudo aquilo. Não era de olhar para a consequência desastrosa que estava sobre ele e a nação de Israel, mas ele queria lembrar de tudo que traria a ele esperança de que aquela situação seria resolvida. Ele não estava negando tudo aquilo que estava acontecendo. Jeremias não estava negando a destruição de Jerusalém, não estava negando a realidade de que Israel estava na Babilônia aprisionada. Ele, na verdade, estava firmado na esperança de que Deus, no momento certo, haveria de apresentar uma solução para resolver aquela situação, pois a esperança de Jeremias estava depositada no guarda de Israel. Que a nossa esperança continue depositada na presença do guarda de Israel. Que a nossa esperança continue depositada na presença do leão da tribo de Judá. O Senhor nos chama nesta noite a pararmos de murmurar, a pararmos de olhar para trás. Ah, como era bom naquela época. Ah, como era bom na minha infância. Eu trago
boas lembranças também da minha infância. Minha infância foi passada em uma excelente igreja. Igreja Metodista em Presidente Venceslau, uma igreja no centro da cidade. Tudo bem que Presidente Venceslau é uma cidade de 37 mil habitantes, mas é uma igreja no centro, uma das avenidas principais, uma igreja com torre, igreja metodista com torre até hoje, uma igreja metodista com torre. E os meus melhores momentos da minha infância eu passei naquela igreja. Tenho na lembrança os momentos de escola dominical. Tenho na lembrança os momentos em que a escola dominical tinha o momento da abertura no templo, o momento em que cada um se dirigia para a classe, o momento em que batia o sino, o momento em que todos voltavam para o templo, o momento em que a superintendente da escola dominical fazia a leitura do relatório, templo nublado, templo ensolarado, alunos presentes, alunos ausentes, cordeirinhos de Jesus, joias de Cristo, ofertas, visitantes, ausentes, presentes. Mas eu não posso viver aprisionado pelo meu passado. Como era bom, foi bênção, mas agora nós estamos vivendo em um novo tempo, em um novo momento. É tempo de olhar para frente, é tempo de marchar, é tempo de pisar no mar para que ele se abra, é tempo de trazer à lembrança as promessas que Deus tem para as nossas vidas. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Olhe na direção certa. Não perca o foco na sua esperança em Cristo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero louvar a Deus porque Ele é bom. Senhor, nós te damos graças por esta noite. Te damos graças porque completamos mais um ano de vida e missão enquanto igreja neste lugar. E te louvamos, Pai, porque podemos continuar 59 anos depois olhando na direção certa e não perdendo o foco da nossa esperança em Cristo. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina que é necessário não murmurarmos. O Senhor nos ensina, Pai, que devemos continuar vigiando para não darmos maior valor ao negativo, não darmos maior valor ao pessimismo. E nós queremos, assim como aprendemos nesta noite com Jeremias, Pai, à luz de Lamentações 3:21, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Todavia, nós queremos nos lembrar nesta noite daquilo que pode nos dar esperança. Pai, aquilo que pode nos dar esperança é saber que durante 59 anos o Senhor tem sido um Deus fiel na vida desta igreja e continuará nos próximos anos sendo um Deus fiel na vida da tua igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, que a tua igreja continue sendo sustentada aqui em Campo Belo, que o teu povo continue sendo alimentado através da tua palavra, que o teu povo continue tendo sede e fome pela tua palavra, que esta igreja seja e continue sendo referência neste bairro, continue sendo farol, continue sendo luzeiro, continue sendo, Pai, uma agência missionária neste lugar em nome de Jesus, porque assim aprendemos. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Lembramos, Deus, das inúmeras famílias que já passaram por esta igreja. Nos lembramos dos santos e santas desta igreja que estão descansando na tua presença, estão dormindo em Cristo Jesus. Nos lembramos dos líderes que já passaram por esta igreja, dos pastores, das famílias pastorais que já passaram por esta igreja. Nos lembramos dos adoradores que já passaram por esta igreja, dos músicos que já passaram por esta igreja, dos zeladores que já passaram por esta igreja, dos faxineiros, das faxineiras que já passaram por esta igreja. Nos lembramos dos secretários e das secretárias que já passaram por esta igreja. Nos lembramos, Pai, de todos aqueles que já passaram por esta igreja, mas também nos lembramos, ó Deus, da vida daqueles que agora permanecem na vida desta igreja. Obrigado, Pai, porque na condição de pastor, com aqueles e aquelas que permanecem nesta igreja,
nós podemos continuar olhando na direção certa, não perdendo o foco na esperança em Cristo Jesus. Senhor, durante os anos em que eu aqui ficar e pastorear este rebanho, eu quero, Pai, juntamente com o povo que aqui permanece e com aqueles que aqui vão chegar, continuar me lembrando com esperança e olhando para a direção certa, focando em Cristo Jesus, a razão da nossa esperança. Fortalece, Deus, a unidade da Tua igreja. Senhor, tira toda a murmuração da nossa boca, tira toda a reclamação, tira tudo aquilo que não pertence ao Senhor dos nossos lábios, em nome de Jesus, ó Pai. Não queremos, Deus, enquanto homens e mulheres de Deus, viver na murmuração, viver na reclamação. Te agradecemos pelo templo que temos, te agradecemos pelo ponto missionário em Dona Catarina, te agradecemos, Pai, pela estrutura, te agradecemos pelas salas, te agradecemos pelas vidas, te agradecemos por tudo, Pai, por tudo. Obrigado pelos equipamentos, obrigado pela mobília, obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado para fazermos a missão e salvarmos vidas para Jesus. E que assim permaneçamos firmados. Todavia, nos lembramos também do que nos pode dar esperança. Oramos, e por esta noite, e por esta palavra, e por esta igreja, nós te agradecemos, e assim o fazemos, em nome e por amor a Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Amém, glória a Deus. Queremos conhecer os nossos visitantes que estão aí no chat, queremos orar pelos nossos aniversariantes. No nome de Jesus, a você que é visitante, seja bem-vindo. Nós vamos orar pela sua vida juntamente com os aniversariantes. Temos aí no dia 16 a Manuela, que vai completar mais um ano. Dia 17/9 a nossa igreja, 17, quinta-feira, às 20 horas, culto ao vivo. Não perca a nossa transmissão no canal da nossa igreja no YouTube. E 17/9 nós temos também mais aniversariantes, a Elza Cuninari, a Aline, temos também a Miriam, e temos no dia 18 o Sérgio, que está completando mais um ano de vida. Nós vamos orar por estas vidas e vamos orar por você, visitante. Oremos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida da Manuela, te agradecemos por mais um ano da nossa igreja, pela vida da Elza, da Aline, da Miriam, pela vida do Sérgio. Obrigado, Pai, que estes aniversariantes continuem recebendo da tua plenitude sobre os seus corpos, almas e espíritos, que a bênção do Senhor continue repousando sobre a vida deles. Também agora te agradecemos pela vida dos nossos visitantes, que o Senhor abençoe, guarde e acrescente infinitamente mais sobre a vida de cada um destes teus filhos e filhas. Esta, Senhor, é a nossa oração. E agora, Pai, por tudo nós oramos e em nome de Jesus, por tudo te agradecemos. Irmãos e irmãs, que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e que a bênção do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a sua vida, casa e família, hoje e para todos sempre. Amém. Te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te
pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero.